Maravilhas modernas. É o trabalho mais arriscado que existe. Eles devem cumprir missões impossíveis. Seus objetivos são dois: derrotar o inimigo e continuar vivos. Seja um legionário romano ou um guerreiro moderno, o equipamento que o soldado carrega para a batalha pode salvar sua vida. I think throughout history, the soldier's needs have pretty much stayed the same. He's got to have water, he's got to have food, he's got to have clothing, he's got to have a weapon system to support him. Os combatentes de hoje estão sempre prontos para a luta com uma parafernália de equipamentos sofisticados. Coletes e capacetes resistentes a balas, sistemas de posicionamento global ou GPS, miras infravermelhas e proteção contra armas biológicas. O típico soldado de infantaria carrega 50 quilos de bagagem. O tipo de apetrecho depende da missão e da responsabilidade específica do soldado. Ele pode levar proteção contra a chuva, luvas, vários pares de meias, rações alimentícias com molho incluído e papel higiênico. Além de granadas de fumaça, sinalizador, rádio, pás dobráveis, kit de primeiros socorros, cantil, baioneta, munição extra, granadas de fragmentação e máscara contra gás. The heaviness of the load has a direct correlation to the soldier's ability to survive. His mobility and survivability are enhanced the lighter the load is. Durante um ataque, o soldado carrega somente o essencial, como armas, munição e água. Mas, mesmo assim, são 25 quilos de bagagem. A intenção dos militares modernos é tornar o soldado mais leve, mais conectado ao mundo, melhor armado e protegido. Pode parecer ficção científica, mas o exército testa no momento um protótipo de sistema chamado Guerreiro Terrestre, que será usado pelo soldado da próxima geração. Ao introduzir o soldado na era digital, o Guerreiro Terrestre inclui entre seus equipamentos um computador Pentium de 370 gramas. O soldado pode se comunicar com a base e seus companheiros. Para ajudar a discernir entre aliado e inimigo, o sistema tem rastreamento por GPS, comunicação de voz sem fio e até e-mail. O capacete é equipado com um monitor portátil de computador. With Land Warrior, it allows each squad member to know where they are on the battlefield and what the mission is. Not only can you see maps in your head-mounted display, you can also see graphic overlays. A alça de mira da arma é equipada com câmera de vídeo. With Land War, he can now just take his arms, put the weapon into that unknown area and look through his helmet-mounted display without exposing his body to see what's in there. O soldado pode gravar imagens e mandá-las para a base através de e-mail. Como um micro de mesa, esse computador também tem mouse. Embora use a tecnologia mais moderna, o equipamento é resultado de uma revolução armamentista de milhares de anos. The earliest form of armor could have been anything that the earliest man in danger picked up to protect himself from an opponent's weapons. However, we know that various furs were used, and probably the earliest form of body armor was the shield, hand-carried, either plank or cloth-covered or leather-covered object to protect one from weapons.
O soldado levou o escudo para a guerra para defender-se de golpes de espada ou de armas de arremesso, como flechas. The Egyptians especially were fond of the bow. Their chariots, their two-man chariots, would have a driver who also served as a shield bearer and a bowman. The bow could strike terror, it could strike at long range, and if you didn't have any armor against it, well, you'd be... O bom arqueiro atirava flechas sem descanso. O arco e as flechas foram armas muito eficazes durante milhares de anos. A chegada do bronze, uma liga de cobre e estanho, expandiu a inovação das armas. Ele era mais resistente e podia ser usado em peças grandes para proteção. Os soldados começaram a se cobrir com armaduras. The Greek warrior was the typical hoplite. The name is derived from the hoplon, the shield that he carried. And a Greek warrior would have a bronze helmet that was close-fitting to the head with a horsehair crest for panache. He would have a body armor made out of linen, or in some cases bronze. And his primary weapon was a very long spear, or sarissa, a type of pike that could be up to 20 feet in length. He might also wear leg armor on the lower legs to protect him from the edge of the shield. Influenciados pela arte grega e pela arte da guerra, os romanos demonstraram um poder bélico inovador. Uma de suas armas favoritas era uma lança de arremesso chamada pilum. A ponta da pilum era feita de um ferro mais macio para que se curvasse ao atingir o escudo do adversário. Assim, a lança não ficava presa e o inimigo não podia arremessá-la de volta. Once the Romans threw their pilum at the enemy, they would then draw their sword, called a gladius. It was a specially made sword in that it was a thrusting weapon. It was not meant as a slashing weapon. And the idea was, with rectangular shields that were 3 or 4 feet high and about 2.5 feet wide, with presenting a shield front, they could then thrust underneath the upraised arms of an attacking barbarian. Os romanos utilizaram o ferro para forjar espadas e armaduras. Os armeiros criaram um tipo de armadura que podia ser reproduzida em série. A lorica segmentata era feita de placas de ferro colocadas em camadas e amarradas por tiras de couro. Os soldados especializados, como arqueiros ou membros da cavalaria e da infantaria, levavam cada um uma arma diferente, o que ainda acontece hoje. Quando Roma caiu, em 476 d.C., a arte da fabricação de armaduras desapareceu. Os guerreiros voltaram a lutar com equipamento básico, como espadas, escudos, elmos ou o que conseguissem arrumar. Mas havia luz no fim do túnel. A Idade das Trevas e sua visão cavalheiresca criaria um guerreiro totalmente recoberto por armadura. A guerra ia se tornar medieval. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. É uma fria manhã de primavera. O solo ainda está congelado. 2 grupos se encontram em um local pré-determinado. Um grito é ouvido e a tranquilidade matinal é abalada pelo som estridente de aço contra aço no campo de batalha. Um cavaleiro é jogado para fora do cavalo e inicia-se um combate corpo a corpo, brutal e sangrento. Embora bem protegidos por armaduras, os 2 guerreiros sabem que só um sairá dali vitorioso. O outro morrerá. Felizmente para o derrotado, este vencedor é mais piedoso que o cavaleiro medieval.
Eles são atores, membros do Seattle Knights, um grupo teatral da era digital, apaixonado pela Era dos Cavaleiros. Os guerreiros medievais foram os combatentes que mais se protegeram na história da guerra. The knights, in a simple way, are the warrior class of medieval Europe. These were landowners who owed their land to the allegiance of a lord, and under the conditions of the feudal system, were given these lands in exchange for a period of military service when this lord demanded it. They became the heavy cavalry of the Middle Ages. As armas e a armadura desenvolveram-se juntas. Conforme as armas tornavam-se mais perigosas, as armaduras precisaram ser mais resistentes. Mas a armadura de chapas usada pelos romanos desapareceu no início da Idade Média. Em seu lugar, surgiu a malha, bem mais fácil de ser confeccionada. Mail, quite simply, is a network of interlocking iron rings. Generally, you'll have one solid ring into which will be riveted 4 or 5 others, and a whole network of these rings will be built up to create a body armor that could cover the individual from the top of the head, quite literally, to the bottom of his toes. A malha flexível oferecia boa proteção contra as armas, mas tinha suas desvantagens. It wouldn't do much against a thrust or arrow point or any sort of very pointed dagger because you're concentrating a very large amount of force on a very small area. Plate armor is much more difficult for a point to penetrate. A combatant armed in plate armor would be almost invulnerable to thrusts with a sword or slashes with a sword. Por isso, a armadura renasceu a partir do século XIII. No início, peças isoladas eram colocadas sobre a malha para proteger pernas, braços e tórax. No começo do século XV, só os guerreiros ricos podiam pagar uma armadura completa. Mas apenas os melhores ferreiros conseguiam fazer um traje que protegesse e mantivesse a agilidade do guerreiro. Armorers were a class of craftsmen in and of themselves. They were as highly regarded by many princes and monarchs in Europe as painters and sculptors were. Jeff Hedgecock é um ferreiro moderno que redescobriu a arte de fabricar armaduras. Embora utilize algumas ferramentas modernas, ele ainda usa o básico: fogo, bigorna e martelo. Hedgecock mantém a autenticidade histórica, estudando, medindo e fotografando meticulosamente armaduras antigas. O traje típico do século XV tinha mais de 125 placas individuais. Because an armor is, in effect, an exoskeleton. It's a shell to protect the soft parts of a body, and it's made up of rigid steel plates, and they all have to be small enough and configured and articulated on each other, meaning pivoted on each other, to allow that body inside to move. Ele começa com a criação de um padrão bidimensional para cada placa e ajusta as medidas antigas ao cliente moderno. Depois, ele corta o molde de aço. Em seguida, usando a força muscular, ele transforma a chapa plana em uma escultura tridimensional. A placa é aquecida e forjada com o martelo, como se fazia na Idade Média. Nas áreas mais difíceis, ele faz moldes de gesso para que o encaixe seja perfeito. Até uma pequena discrepância pode inutilizar a armadura. Rebites e tiras de couro sustentam a peça por dentro. Finalmente, as partes são desgastadas e polidas. Hedgecock leva vários meses para fabricar uma armadura completa. When you're
completely armed from head to toe in a full suit of armor, you have 50 to 60 pounds of extra weight on your body, but it's not concentrated only on your shoulders. It's very well distributed. Starting with the feet are the sabatons. These sabatons are square-toed, which reflects the fashion of the day, square-toed shoes. The greave covers the front and back of the leg from attack. The polaine, which is the knee. The cuirass, which is the breastplate. The shoulder, which is protected by the pauldron, which moves forward, backward, up and down. The forearm, from elbow to wrist, is protected by the vambrace. And the hand is protected by the finger gauntlet. E a cabeça, é claro, é protegida pelo elmo. The man in armor, the knight as we think of him, was always a minor commodity on the field of battle. He was from a very rarefied class, but there were many more of the little people than there were the men on horseback. Many of the knights felt that the foot soldiers simply got in the way, and occasionally would even ride over their own men in an attempt to get at the enemy knights, their social equals. O cavaleiro era o guerreiro mais protegido em uma batalha, mas a infantaria inimiga considerava-o a maior ameaça. This is a typical staff weapon of foot soldiers of the 15th and 16th century. It's a weapon known as a halberd. It combines three weapons in one. It has a spike, almost like the pike of ancient Greece, that would be used to thrust. It has a cutting-edge axe head designed to give vicious cutting blows. And there's a fluke, or hook, on the back, which would be used by the foot soldier to try to reach up at an opponent on horseback and pull him off, get him down on the ground where he would finish him off. Mas, se as armas melhoraram, as armaduras precisavam ser mais resistentes, espessas e pesadas. Com o passar dos anos, elas também se tornaram mais enfeitadas. Os armeiros usavam técnicas como a da gravura para realçar uma forma de arte já maravilhosa. Certainly one of the underappreciated aspects of the armorer's art is truly the understanding of the purity of its sculptural qualities and the fact that it is essentially sculpture in steel. Mas, mesmo enfeitado e bem protegido no campo de batalha, os dias do cavaleiro de armadura estavam contados. Uma arma nova iria romper suas defesas e tornar a armadura inútil. Logo, ela se despediria com uma salva de tiros. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Nada mudou mais a natureza da guerra e do equipamento de batalha que a arma de fogo. A sword generates a certain amount of energy, and energy is measured in joules. 60 joules or so would be the amount of force generated by a sword blow. Compare that to the infantry musket of the 17th century with 4,000 joules. And one can easily see why plate armor went out of fashion when it did. Por volta do ano de 1300, armas de fogo rudimentares começaram a aparecer nos campos de batalha da Europa. Mas ainda levaria centenas de anos para elas superarem as outras armas e tornarem a armadura obsoleta. A arma de fogo ganhou uma adaga pequena, a baioneta, e era usada como arma de apoio, o que aumentava sua versatilidade. Basically, loading the gun doesn't change from the time they're invented until the time of the American Civil War. They're all muzzle loaders. You have the muzzle up, put the powder in, you put a wad of paper to keep the powder in, and then you ram a ball down on top of that. O cartucho metálico foi inventado no início do século XIX e ajudou a acelerar o processo de disparo. Mas também era possível acelerar a matança.
Em 1884, o americano Hiram Maxim inventou a primeira metralhadora automática. A Maxim logo seria adotada por todos os exércitos do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, as metralhadoras provocaram muitas baixas. Abalado pelas perdas, o general francês Auguste Louis Adrien procurou um meio de reduzir as mortes. No início da guerra, os soldados não tinham qualquer proteção para o corpo ou para a cabeça. E a eficiência das armas de fogo havia anulado a utilidade da armadura há mais de 200 anos. Mas os combatentes eram atingidos quando colocavam a cabeça para fora da trincheira. Os fragmentos dos projéteis da artilharia matavam mais que as balas. Após conversar com um soldado ferido, o general Adrien resolveu atacar o problema de cabeça. O soldado disse a ele que sua vida fora salva por um prato que ele usava na cabeça na hora em que foi atingido. Inspirado, o general mandou confeccionar 700 mil bonés de aço para serem usados sob o chapéu. Depois, os franceses adaptaram o modelo de um capacete de bombeiros que se mostrou mais eficiente. Eles foram os primeiros a fornecer capacetes aos soldados. A proteção prática e eficaz havia voltado para os campos de batalha. Os britânicos não perderam tempo e lançaram um modelo próprio. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, adotaram o capacete britânico, o Brodie, que recebeu o código M1917. Ansiosos para proteger os soldados, os militares americanos distribuíam milhares de capacetes por semana. A confecção começava com a imersão em tinta da carapaça de aço prensado. O capacete era revestido de serragem para reduzir o brilho e recebia um ajuste de tamanho. Embora razoavelmente eficaz, o M1917 britânico tinha suas desvantagens e o exército americano resolveu criar um novo modelo. O governo chamou Bashford Dean, curador de armas e armaduras do Museu Metropolitan, para desenvolver capacetes e proteções para o corpo. Dean mergulhou no projeto e criou protótipos modernos, mas inspirados no passado. The designs were put together by the curatorial people. Basically, they recognized that all of the grunt work had been done centuries before. The human body hasn't changed really, it's just the weapons that are used against it. So one can draw on old forms of armor design, which were quite effective. É fácil notar a influência da história nesses capacetes experimentais. Vários modelos foram selecionados. Mas os capacetes de Dean nunca viram uma batalha. A guerra terminou antes que os militares pudessem testá-los e colocá-los em uso. Os capacetes ajudaram a reduzir as mortes nas trincheiras. Mas uma outra arma parecia feita sob medida para esse tipo de guerra. Nobody went to war carrying festooned with hand grenades in 1914. By the end of the First World War, their standard equipment. Granadas de mão, na forma de bolas de ferro cheias de pólvora e pavios de retardo, já existiam desde o século XVI. Mas a arma, que tinha curto alcance, desapareceu por volta de 1750, talvez porque as armas de fogo aumentaram seu raio de ação. Mas a habilidade da granada de atingir dentro das trincheiras fez os militares reviverem uma ideia antiga.
Para o soldado da Primeira Guerra Mundial, era só mais uma coisa para carregar. At the beginning of the First World War, there started a process which continues right up to the present day, which tries to make the soldier able to carry with him the gear he needs, not only to function in battle, but to sustain himself with food or with water for a prolonged period of time. Os soldados americanos da Primeira Grande Guerra carregavam 35 quilos de equipamento dentro, sobre e junto com uma mochila pendurada nos ombros. Com a ajuda de um manual de instruções, o soldado tinha acesso rápido a qualquer item guardado na mochila. O combatente americano levava um kit de barbear com lâmina, espuma, pincel e espelho. Ele levava estacas e metade de uma barraca. 2 soldados uniam suas metades e armavam uma tenda de tamanho normal. Havia apenas um cobertor para aquecer e um poncho ou capa para proteger da chuva. O cantil tinha a forma de um feijão que ajustava-se ao corpo e vinha com um copo que se encaixava na parte inferior. Um item muito importante era a ferramenta para cavar trincheiras. Cada homem recebia uma picareta, um machado ou uma pá para cavar buracos. O equipamento de rancho consistia de talheres e uma lata de carne. A lata era uma bandeja de metal dobrável que fazia às vezes de prato e frigideira. Eles também recebiam uma bolsa de primeiros socorros com algumas bandagens e emplastros. Around the core of things that the Army told you they wanted you to carry, there were all of these other things, small things that gave them a sense that there was still an element of normality in their life that connected them to the world they'd left behind and the world they hoped to go back to. It was certainly true, for instance, in the First World War, that most armies considered tobacco absolutely essential to the morale of soldiers. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos enviaram mais de 425 milhões de cigarros por mês para as frentes de batalha. The British issued a fairly good shot of rum to frontline soldiers before an attack. The idea presumably being to calm jitters, although given the quality of the rum, it might also have had the effect of slightly blurring the vision. E depois de vencer a Primeira Guerra Mundial, os aliados certamente tiveram dificuldades de visão. Eles não perceberam que, 20 anos depois, surgiria um novo poder na Alemanha que arrastaria o mundo para mais uma guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados só venceriam se estivessem melhor equipados. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. E foi em 1944 que a bagagem do soldado passou pelo maior teste prático da história. A invasão da Normandia seria a maior já realizada. 150 mil soldados preparavam-se para o ataque. Os homens arrumaram a bagagem, colocando meias limpas, cuecas, cantil e munição. A maioria levava um rifle M1 semi-automático, seu melhor amigo. – 6 de junho de 1944, o dia D. Naquela manhã, milhares de soldados entraram nas barcaças de desembarque. My number one gunner, Wofford Williams, he was sitting next to me. Williams had the tripod, 51 pounds.
All Gary had a 33.5-pound machine gun. McCandless and all the rest of the squad had 2 boxes of machine gun ammo, which weighed 20 pounds apiece, which is 40 pounds. Plus, in our assault jackets, we had 60 pounds, and that was including our extra bandoliers of ammunition and rifles and hand grenades and raincoats and rations and first aid stuff and gas mask and all that stuff that we were carrying in. Over 100 pounds. Como a missão era especial, a primeira leva de soldados levava mais equipamento que o normal. Eles precisavam ter condições de sobreviver por conta própria por pelo menos 3 dias. Mas quando as barcaças chegaram à praia e os soldados saltaram na água, o equipamento que devia protegê-los acabou matando vários deles, pois muitos se afogaram por causa do excesso de peso. Finally, I got off, went into the water, and everybody just stayed in the water because they were shooting at us. I still had my assault jacket on. Most everybody else had dumped theirs. A bagagem pesada do soldado da Segunda Guerra Mundial era similar ao da Primeira Grande Guerra. Capa de chuva, máscara contra gás, metade de uma tenda, roupas, cantil com copo, lata de carne, talheres, escova de dentes, kit de barbear e ferramenta para cavar. Uma das grandes mudanças era o kit de primeiros socorros. The Second World War is the first time that medical advances, pharmaceutical advances, manufacturing advances have reached the point where you can provide the individual soldier with at least a moderately effective first aid kit. Para combater infecções bacterianas, os soldados feridos usavam a sulfa. Sulfa goes to work immediately. Wherever sulfa finds the germs, it attacks. And in a few hours, the germs become so weak, they gradually lose their power to multiply. What makes sulfa work, nobody really knows. But it's getting to the men who need it, enough and on time. Muitos aliados morreram no dia D. Mas o ataque foi bem sucedido. A próxima etapa era empurrar o inimigo de volta para solo alemão. Tão essencial quanto a munição era a comida e a água. Não era fácil alimentar centenas de milhares de soldados em solo inimigo. E cada um levava um estoque de rações C e K. O governo americano empenhou-se para melhorar a qualidade dos alimentos durante toda a guerra. Each item in K had to be super nutritious, but also appetizing. Each container has a tin of meat or cheese, the soy and other biscuits, a concentrated chocolate bar, fruit bar or dextrose candies, coffee, lemon or soup powder, instantly soluble in cold or hot water, cigarettes, and that American nerve tonic, chewing gum. This biscuit seems to meet specifications. It's good eating. Pretty tasty biscuit. Embora as rações devessem ser uma fonte provisória de alimento, muitos soldados passaram meses alimentando-se unicamente delas. Mas para o combatente, devia ser mais importante o que ele colocava na cabeça do que no estômago. Para ajudar a protegê-lo, os militares criaram o novo capacete M1 em 1940. O M1 protegia mais a cabeça e o pescoço que seu similar da Primeira Guerra e era usado para várias finalidades. Como prova de sua excelente qualidade, ele se tornou símbolo dos militares americanos durante 40 anos. A Segunda Guerra Mundial também provocou o ressurgimento da armadura.
Os pilotos começaram a usar coletes especiais durante as missões de bombardeio. This machine beats out the secret of the black suit. 2-inch manganese plates. Miles of material are sewn together to form pockets. The plates are placed in strips and then inserted into the vest. Os coletes reduziram o número de mortes causadas pelos estilhaços lançados pela artilharia antiaérea. The difference between this and this is this. Os outros ramos militares logo adotaram o colete e na Guerra do Vietnã eles já eram comuns. Most units were deployed with flak vests. It was an individual decision where you wore them or not because of the temperatures in the climate. They cause heat stress and heat injuries. A lot of people chose not to wear them except in base camp. But they were made out of ballistic nylon at the time, which was a pliable vest that covered your neck and covered your torso. O Vietnã foi uma guerra diferente, mas o combatente era igual ao soldado da Segunda Guerra ou da Guerra da Coreia. Uma das maiores diferenças era a arma que ele carregava. Desenvolvido no fim dos anos 50, o rifle M16 foi utilizado pela maior parte dos americanos no Vietnã. It was not a very popular weapon when it was first introduced. It was much more difficult to maintain than any of the weapons that I had carried previously to that, as far as cleaning and keeping it working properly. It became much more popular and much more reliable over the years. I think it's an excellent weapon right now. Depois do Vietnã, o equipamento de combate mudou drasticamente, com novos capacetes, mais proteção física e dispositivos tecnológicos. O novo equipamento seria testado nos desertos do Oriente Médio, enquanto os cientistas americanos desenvolviam a geração seguinte de guerreiros. Durante a Guerra do Golfo, a coalizão liderada pelos Estados Unidos conseguiu dobrar o Iraque com grande poder de fogo e vários instrumentos tecnológicos, de bombas inteligentes a GPS. Depois do Vietnã, a arte da guerra passou por uma revolução eletrônica. Até o equipamento pessoal do soldado havia evoluído. Os combatentes agora usavam capacetes e coletes feitos de Kevlar, um plástico resistente a balas. A proteção moderna inspirou-se no passado. A armadura voltou a ser usada no campo de batalha. What we have here is the Interceptor body armor. It's the first body armor to be fielded army-wide to all the soldiers, which actually stops bullets. It has a nylon shell with Kevlar guts to it. Surrounding the vital organs in the front is a ballistic plate, which is made of a boron carbide and ceramic sandwich. The ballistic plate is capable of taking multiple hits from 7.62 millimeter ball ammunition at point-blank range. Apesar de todo o avanço tecnológico do último século, uma coisa continua igual. For those weapon systems to be as effective as they can be, the soldier needs to be as effective as he can be. And combat rations are the fuel for the soldier. Right food, right time, right place. And that's really our goal. O programa de alimentação em combate da base aérea de Natick é o responsável pelo combustível do soldado. The basic meal for an individual soldier is the meal ready to eat, or MRE, as most folks are familiar with the term. This is a complete meal. A soldier would have 3 per day if MREs were the only menu option available to them. There are 24 choices. In this case, we have a meatloaf with brown gravy, noodles and butter, snack items such as crackers, cheese spread,
dessert, and an accessory packet that comes with everything from matches, chiclets, gum, coffee or tea, and toilet paper. It's fully contained. Uma refeição MER tem validade de 3 anos. Ela é muito diferente das rações da Segunda Guerra Mundial e é até servida quente. Uma almofada com substância química e um pouco de água faz a mágica. Em poucos minutos, a reação química aquece a refeição a 37 graus Celsius. A maioria dos soldados aprova a comida de guerra. Além de uma boa refeição, há a elegante indumentária. O uniforme de camuflagem padrão é tanto moderno quanto funcional. Mas a roupa deve ser confortável em uma situação de combate. E a equipe de Natick também cuida dos trajes dos soldados. O trabalho do Departamento Antropológico do Exército é estudar o modo como a roupa se adapta a vários tipos físicos. Um de seus apetrechos mais impressionantes é um scanner que cria uma imagem tridimensional do corpo humano. Os feixes de laser determinam as medidas de um soldado em apenas alguns segundos. At some point in time, I could foresee these machines established at the basic training centers where all recruits, upon entrance into the service and upon receiving their initial clothing issue, would be scanned to extract measurements. O que o futuro reserva para nós? No Centro de Sistemas do Exército Americano, os cientistas desenvolvem vários conceitos para a nova geração de soldados. Ele talvez se pareça mais com o Robocop que com o soldado de hoje. Mas a pesquisa é levada muito a sério. O uniforme terá fibras eletrônicas e tecido inteligente. É o máximo em camuflagem, pois pode mudar de cor e fundir-se a várias paisagens. O traje também será resistente a balas, terá controle de temperatura e será à prova de armas bioquímicas. Um adesivo epidérmico fornecerá nutrientes ao soldado que não pode parar para comer. A arma do guerreiro do futuro terá munição inteligente que poderá distinguir entre amigo e inimigo e buscar o alvo. Mas a ciência ainda precisa evoluir muito antes que esses conceitos se tornem realidade. No momento, isso é só uma visão de como poderá ser o soldado do futuro. Mas mesmo com equipamentos mais sofisticados, o soldado continuará agindo como tem feito há milhares de anos. Confiando em seu equipamento para derrotar o inimigo e continuar vivo.